Ei, gente, boa tarde, sextou e claro, o Globo Esporte tá no ar. E hoje a gente traz bastidores do Atlético, que já tá de olho nas contratações pro ano que vem. Tá de olho num atacante aqui de Minas Gerais. Já já a gente fala disso, tem gols da eliminatória, o Brasil perdeu mais uma. Vamos mudar de assunto pra gente falar do Galo que joga contra o Grêmio, sem ser nesse domingo. No outro, os bastidores estão agitadíssimos. Guilherme Frossá, Galo tá de olho no mercado pra 2024. Fala Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. Estamos aqui na porta da cidade do Galo para trazer as informações do mercado do Atlético para a temporada 2024. Falar primeiro de Gustavo Scarpa. O Galo tinha interesse na contratação do meio-campista, que fez um baita 2022 com a camisa do Palmeiras, está no Olympiacos da Grécia, mas ouviu do staff do jogador que por hora ele quer permanecer no futebol europeu. Por isso, neste momento, o Galo desistiu da contratação. Não significa que lá na frente o Galo não volte a tentar. O Scarpa é um velho desejo da diretoria atleticana. Outro jogador que entrou na mira do Atlético é o Gonçalo Mastriani, atacante de 30 anos, uruguaio do América, faz ótima temporada com o Coelho, só no Brasileirão são 11 gols. O Galo ainda não formalizou uma oferta, mas tem interesse nesse jogador. O América está rebaixado à Série B, por isso deve ter um orçamento mais modesto para a temporada 2024. O Mastriani interessa sim ao Galo, apuração minha e da Laura Rezende, os detalhes estão lá no GE. Globo. Maurício. Valeu, Frossá, obrigado pelas informações. Cláudio Rezende está chegando aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, primeiro tempo do Galo. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia você, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem nos acompanha no Rádio Esportes. Sextou, pessoal, e o detalhe é o seguinte, o assunto continua sendo no Atlético, esse assunto que tomou conta dos últimos dias, a possível vinda, né, do Gustavo Scarpa para o Atlético, o que não vai acontecer, pelo menos neste momento. O Atlético ontem a gente trouxe a informação ali no início da jornada esportiva, antes da bola rolar, né, para Brasil e Colômbia. Nós já chegávamos aqui com o Álvaro Damião com essa informação, a notícia de que o Atlético havia deixado o negócio. Por quê? Houve o comunicado do Gustavo Scarpa, a diretoria do Galo, que ele se reuniu lá com dirigentes do clube que ele defende hoje, que é o Olympiacos da Grécia, na verdade os donos do Olympiacos da Grécia e do clube que ele foi inicialmente, né, o Nottingham Forest da Inglaterra, os donos são os mesmos. Ele está hoje no Olympiacos e o Gustavo Scarpa falou lá que está querendo dar a volta por cima, que fez muita coisa para estar no velho continente, para estar na vitrine do futebol mundial e que ele estava querendo uma chance. E eles deram essa chance para ele. O Atlético, então, diante desse cenário, já tinha feito a proposta ao Gustavo Scarpa, proposta boa, inclusive, que a gente trazia na Itatiaia, proposta salarial. Agradou sim ao atleta, mas que tem as preferências do momento de continuar na Europa. Deixou as portas abertas, viu, Cirilo? Pelo que a gente pôde apurar também. Agora, a gente vinha trazendo aqui na Itatiaia, já estamos há algum tempo aí nesse mundo da bola. A gente sabe que negociação, ela um dia pode ir para um lado, depois ela vai para outro. Sempre a gente trouxe essa informação com cautela na Itatiaia. Nenhum momento o Gustavo Scarpa, o Atlético, tinha um acerto com o clube dele. Tinha sim uma boa sinalização dessa proposta que agradou ao Gustavo Scarpa e o staff dele, mas em nenhum momento também o Scarpa deu a palavra ao Atlético, ó, tô indo, vou pro Atlético. Não. Então, o cenário é esse, o jogador permanece por lá e no futuro, né, se as coisas não melhorarem para o Gustavo Scarpa, que tinha um interesse inicial de brilhar na Premier League, não conseguiu, teve algumas lesões no início, acabou sendo emprestado para o futebol grego, que não tem, lógico, a mesma relevância mundial. Agora ele quer mostrar serviço no Olympiacos para voltar para a Premier League. E é o objetivo inicial agora do Gustavo Scarpa. Inclusive, Cirilo, os nossos colegas da ESPN, tá no site da ESPN, uma matéria do Daniel Bocato, ele confirmando a informação da Itatiaia ontem, dizendo isso, né? Que a ideia do meio atacante na apuração, que é lá de São Paulo, né? Ele jogou por lá há muito tempo, ele quer dar a volta por cima e brilhar no velho continente. Então o cenário é esse, o Galo também não pode fazer nenhuma loucura financeira, estava ali com o que poderia ser feito, uma proposta de 3,5 milhões de euros para o clube inglês, que hoje dá pouco mais de 18 milhões de reais. É bom destacar que isso quase a metade, né, do que o Galo pode investir em contratação de atletas para o ano que vem. Vai ter que pensar em outra alternativa, viu, Cirilo? Jogador que o Filipão gosta, do estilo de jogo, da bola parada, a gente falava ontem, mas por hora, neste momento, o Gustavo Scarpa
não vem pro Galo. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate e vamos falar do que o Atlético, quais devem ser as intenções do Atlético para o mercado, o que seria ideal para o Atlético para a próxima temporada, já pensando em 2024, carências identificadas esse ano, e o Simões e a Natália vão falar sobre isso. Mas, nesse primeiro momento, Natália Fiuza, essa notícia para o Atlético, para o torcedor, sobretudo negativa, mas eu dizia ontem aqui no Rádio Esportes, recentemente conversando com o Cláudio também, que enxergava até com naturalidade caso o Scarpa optasse por seguir na Europa, né? Acabou de ir pra lá, não é um jogador com idade avançada, eu acho que ele ainda tem um caminho a conquistar na Europa também, se consolidar no futebol europeu, que querendo ou não é a principal plataforma hoje, o principal espaço onde o principal futebol é jogado. Vejo até com certa naturalidade, e o Atlético, por outro lado, também faria um investimento muito alto, pensando nas pretensões que ele tem a fazer ano que vem. Como você enxergou essa situação, Natália? Bom dia. Bom dia, Cirilo. Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Como você, eu também vi com muita naturalidade a escolha do Scarpa em permanecer por lá, na Europa, depois tentar voltar ao futebol inglês. A gente tem, por vezes, uma ideia um pouco errada, né, Cirilo? De que o cara arrebentou, destruiu aqui no Brasil, ele vai chegar na Europa e ter o mesmo desempenho logo de cara. São poucos os jogadores que conseguem encurtar esse processo de adaptação, até porque a gente tem que lembrar, acho que, de duas coisas importantes. O Scarpa teve algumas pequenas lesões ainda no Nottingham Forest que o impediram de ter uma boa sequência. Teve aquela história também das criptomoedas, né, que foi uma situação chata, ele acabou exposto. A gente não sabe o quanto isso pode ter influenciado também do ponto de vista emocional. Sem contar que é difícil mesmo. A Premier League é um outro nível, a marcação é muito mais ajustada para você atuar ali como um jogador de criatividade, dinâmica no meio-campo. Leva-se um tempo para entender o entendimento do jogo. Esse tempo ele não teve. Por isso, acho que com naturalidade o Scarpa prefere ficar no Olympiacos da Grécia para tentar desempenhar lá um bom futebol e voltar para a Inglaterra, seja para o time que detém os direitos dele ou para outra equipe. E acho que o Atlético, pelo menos ao ir no Scarpa, eu acho que o Atlético dá 2 recados importantes, Cirilo. O primeiro deles é que acho que o Galo está fazendo um diagnóstico correto das peças que precisam chegar para o ano que vem, né? No debate a gente vai falar mais disso, mas um meia de criação, por exemplo, é uma peça fundamental, já foi dito inclusive pelo Filipão. E segundo, que ao mirar o Scarpa, o Atlético mostra que está disposto em fazer investimentos, né? Para trazer jogadores de qualidade para esse time continuar se fortalecendo na próxima temporada. Não tem que fazer loucuras, mas esse desejo de ter o Scarpa já sinaliza que o Atlético vai firme no mercado para o início da próxima temporada. Ô Alexandre Simões, como você observou essa desistência do Atlético saindo do negócio e, evidentemente, a vontade do Scarpa em permanecer em território europeu? Bom dia, Alexandre Simões. Bom dia, Cirilo. Bom dia, Nath, Cláudio, quem acompanha a gente. Olha, o Scarpa é um jogador, assim, de um nível intelectual mais elevado em relação à maioria, né? A gente percebe isso claramente, né? E ele nunca escondeu o desejo dele de brilhar no futebol europeu, principalmente na Premier League, né? Que é o maior palco do futebol mundial nesse momento. Eu acho que isso pesou muito. É uma pena, né? Porque o Atlético não tem um armador com a característica do Scarpa, não tem. Seria o cara ideal, inclusive, para poder substituir aquela saída do Nacho, que aconteceu também por um desejo do jogador. E aí, em qualquer tipo de negociação, quando se trata de futebol, o desejo do jogador é o que mais importa. É praticamente soberano, né? Então isso tirou o Nacho do Atlético e isso não vai trazer o Scarpa para o Atlético. É uma situação que se resolveu, mas, pelo que eu entendi, Cláudio, parece que os clubes, né? Porque ele pertence ao grupo que tem os dois clubes, né? Parece que eles estão querendo esperar chegar janeiro para ter uma definição, inclusive, do futuro dele, né? Exato. Que é quando abre a janela realmente, né? Agora era o Atlético tentando se antecipar, pensando na temporada 2024. Mas, quem sabe, de repente, janeiro não pode vir a ter uma negociação retomada. A questão toda é a seguinte, né, Cirilo? O Scarpa é um jogador de uma qualidade muito alta para o futebol brasileiro, tanto que foi o craque da Série A do ano passado, tá? E essa situação do Atlético, que ficou muito próximo, né, de um acerto com o Scarpa, né, e até pelos valores que foram colocados, né, Cláudio? Acho que 4,5 milhões de euros. Não, 3,5, cara. 3,5 de euros. 18,5 de reais. Pode ter existido também uma questão de ter chamado a atenção de outros clubes, né? Porque não é um valor alto se a gente for colocar na balança
a qualidade que o Scarpa representa. E se você pensar a conversão também, internacionalmente falando, 4 milhões de euros por Nottingham Forest é nada, né? 3,5, é nada. Então, essa história, vamos esperar janeiro, essa coisa toda, pode ter... E o Atlético, diante disso aí, não vai querer entrar em leilão. Sim, e não pode exatamente. gastar mais. Então, por isso que o Galo se retira do negócio. Agora, é um jogador que chama atenção, né? Sim. É um jogador Exatamente. que o Palmeiras sente a falta, que é um jogador, por exemplo, que a gente não sabe no Flamengo, futuro de Everton Ribeiro, mas, né? É um jogador que teria lugar em qualquer clube brasileiro pela qualidade dele. Vamos ver o que acontece, mas em todo tipo de negociação, a palavra final é sempre do jogador. A vontade dele é soberana. Prossiga, Cláudio. E um detalhe que eu citei há pouco, né? Ele deixa as portas abertas. Não teve, por exemplo, no final da negociação, uma rusga, por exemplo, entre Gustavo Scarpa e Atlético. Então, se, por exemplo, como disse o Simões, chega janeiro ou até num futuro mais distante um pouco, o jogador quer voltar pro futebol brasileiro, as negociações poderão ser retomadas. A princípio, o jogador não quer voltar tão logo assim ao futebol brasileiro, né? O que a gente pôde apurar, ele não tem intenção nesse momento, pelo que conversou por lá, vai querer dar a volta por cima no futebol europeu. Porque a gente pôde apurar, inclusive, para vocês e a turma já ficar ligada aí no debate, ou seria o Galo vai investir esse valor que tem, né? Que não é um investimento alto, né? Muito pelo contrário, 40 milhões de reais, que tá no orçamento, para a contratação de jogadores mais ofensivos. Tanto que o Galo vai renovar com quase todo mundo da defesa, até por conta de ter prioridade em buscar um meia, com essa característica do Scarpa, não vai vir agora, pode vir outro, e a ideia é trazer 2 pontas. O Galo hoje não tem no elenco pontas de velocidade, jogador de velocidade no ataque. Então seriam prioridades, meio-campista e 2 pontas para o Felipão no início de 2024, Cirilo. Boa, Cláudio, você deu aqui então a informação, daqui a pouquinho a gente debate. Pensar em jogo só daqui a pouco, né, Rezende? O time tendo um longo tempo para trabalhar, campeonato na reta decisiva, vai dando uma esfriada, né, Rezende? Vai dar uma esfriada até o jogo, né? Eu acho que na semana que vem, aí sim, pega de novo, depois que terminar aí os jogos das eliminatórias, na terça-feira, aí os atletas voltam, mas a gente vai trazer daqui a pouquinho, né? Os 2 jogadores do Galo estiveram em campo ontem, nas eliminatórias, né? Tanto o Paulinho quanto o Alan Franco. O Alan Franco foi titular, inclusive, e a gente volta daqui a pouquinho com mais do Galo, projetando esse duelo contra o Grêmio. Ingressos mais baratos, torcedor aí para esse jogo, lotar a Arena MRV, porque vale G4 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto, Cirilo. Combinado, Cláudio Rezende. De volta, Cláudio Rezende. Fala, Cláudio. Ontem, pelas eliminatórias, vocês falavam há pouco aí do Paulinho, né? Que teve chance com a seleção brasileira, entrou no segundo tempo. E o outro jogador do Atlético, Alan Franco, atuou por 90 minutos. No jogo do Equador, que empatou com a Venezuela em 0-0, o Alan Franco ficou todo o tempo em campo e recebeu o cartão amarelo. O próximo jogo do Equador será contra o Chile na terça-feira. E aí depois desse jogo o Alan Franco retorna e chega a tempo, né, de jogar contra o Grêmio, assim como o Paulinho. O Paulinho vai chegar até antes, né? O jogo do Brasil contra a Argentina no Maracanã, aí já tá aqui no Brasil mesmo, muito mais fácil o retorno dele. O Alan Franco vai ter que retornar do Equador, né, para reforçar o Atlético. Ô Cirilo, agora no início da tarde surgiu informação, né, de que o Atlético estaria procurando o Mastriani, jogador do América, o que já foi negado pela assessoria de imprensa do Galo. O Atlético não pensa em Mastriani para a próxima temporada. Eu citei há pouco os nomes, as posições, que o Atlético está focado em buscar reforços, né? Um meio-campista, o Galo tentou o Gustavo Scarpa, mas quer esse meia e quer também 2 pontas. Centroavante não é, nesse momento, uma prioridade do Galo para investimento. Porque o Mastriani, se ele deixar o América, ele vai ser vendido, né? Ele vai ser negociado e tem alguns outros clubes do futebol brasileiro que já estão demonstrando interesse. Então, Mastriani, se o torcedor do Galo, tem muita gente que gosta, né? O jogador vem muito bem no Campeonato Brasileiro, mas, repito, o Atlético garante que não está nos planos para a próxima temporada. O Allan Kardec mesmo tem contrato com o Atlético e a princípio permanece. Se não receber uma proposta aí, vai permanecer no Galo para o próximo ano. Já a questão do Vargas é diferente. O Vargas, o empresário dele, está liberado para procurar outro clube para o ano que vem, Cirilo. Beleza, Rezende. Mais uma informação importante para o debate também daqui a pouquinho. Olha só, Natália Fiuza, deu errado a situação do Scarpa. O Cláudio disse há pouco, no seu primeiro tempo, né, aqui no Rádio Esportes,
que as prioridades para a contratação são atacantes de velocidade, esse meio-campista, na característica aí do Scarpa, que a defesa deve ser renovada e que para investimento, o nome do Mastriani foi citado, centroavante não é uma prioridade nesse investimento. Fica aí para esses outros atacantes mais velozes e para o meio-campista. Tá certo o Atlético ou você faria diferente, Natália? Eu acho que a contratação de um meia criativo, um cara que pensa o jogo, que dá dinamismo ao meio-campo, bom na bola parada também, é uma das prioridades. Precisa trazer pontas e eu concordo que precisa de 2 pontas para que o Filipão tenha alternativas, um que jogue mais pela esquerda, um que jogue pela direita. Eu acho que são contratações fundamentais. Eu adicionaria nessa lista, Cirilo, a contratação de um lateral direito. Eu acho que para a zaga, principalmente se o Atlético conseguir a renovação do Fux e ele ter em 2024 Fux, Lemos e Igor Rabelo, principalmente saudáveis, você tem aí 3 zagueiros de muita qualidade, você ainda tem o Gemerson para uma composição de elenco, mas eu traria também um lateral direito. Acho que a renovação do Saravia é uma renovação importante, principalmente pelo que ele tem feito nesse recorte mais recente, mas ainda acho que ele não deveria ser o titular. Eu traria um lateral direito mais jovem, mais completo, defensivamente e ofensivamente para ocupar a posição. E sobre não trazer um centroavante, é o Atlético mais uma vez colocando as suas fichas no Allan Kardec. Se a gente for fazer um recorte do que o Allan Kardec rendeu até aqui, completamente equivocada essa decisão, deveria chegar outro centroavante. Se a gente for fazer uma análise do que pode render o Kardec se estiver bem fisicamente, o que ainda não aconteceu, é um bom centroavante, com características que se adequam ao que o Filipão gosta. Então é o Atlético apostando que na próxima temporada o Kardec vai ter uma sequência, pelo menos, de não lesões, né? Ô Simões, quero te ouvir sobre isso também, sobre essa prioridade do Atlético, qual deve ser, ou quais devem ser as prioridades do Atlético na temporada. Vale dizer, nessa história do Allan Kardec, por exemplo, de 34 rodadas, vou pegar só o brasileiro, ele esteve disponível para 20 jogos, foi titular 2 vezes, entrou em 11 partidas, enfim, ele jogou 13 jogos nesta Série A do Brasil até aqui em 34 rodadas. Vale apostar no Kardec para mais um ano, sendo opção no banco, sendo a opção para os atacantes titulares? E qual deve ser, ou quais devem ser as prioridades do Atlético para investimento no mercado, Simões? Ô Cirilo, é complicado, né? Porque tudo passa pela permanência ou não do Filipão, né? Se o Filipão for ser o treinador do Atlético em 2024, né? E os números que ele apresenta nesse retorno de Campeonato Brasileiro o credenciam a isso, os resultados estão vindo, o Galo tem a melhor campanha do retorno e está aí na briga pelo título ou pelo G4 do Campeonato Brasileiro. O grupo precisa ter algumas adequações para a maneira que o Filipão gosta de atuar, né? A gente falava ontem sobre o Scarpa, né? Que é o cara da bola parada, mas da bola parada o quê? Daquela bola parada aérea, né? Do escanteio, da falta próxima à área, para colocar a bola na área. Porque o Hulk é um belo batedor de falta, mas o Hulk bate falta direto, né? O Hulk não é esse cara que cobra a bola pro jogo aéreo ofensivo. E o Filipão gosta disso. E tem até peças para isso, quando pode usar o Kardec, tem o Batalha, né? Que é muito bom no jogo aéreo, e tem os zagueiros, a Nath citou aí Fux, Lemos e Igor Rabelo, são todos zagueiros de muita estatura. Então o Atlético teria condição de explorar muito mais essa bola aérea ofensiva se tivesse um grande cobrador de falta ou de lateral, né? Inclusive de escanteio. Inclusive, acho que é o Hulk que cobra escanteio no Atlético, não é isso? De vez em quando, sim. O que eu acho até um desperdício, né? Também. O Hulk deveria estar na área brigando pela bola ou então no rebote, porque o chute dele é realmente desproporcional. Tá? Então, eu acho que passa muito por isso. Com relação ao lado de campo, eu vejo até como a maior carência do ataque atleticano. Tá? O Atlético se desfez do Savarino, do Ademir, e tem uma situação que não tem jogador de lado de campo nesse elenco do Galo. Agora, centroavante, o Galo tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro, que tá na seleção brasileira, né? Acaba que fica uma coisa difícil até de a gente achar alguém, né? Com certeza. Vamos ver o que o Atlético vai fazer quanto a essas movimentações de mercado. Rádio Esportes Debate 6, Atlético, Cláudio Rezende. E os ingressos seguem à venda, Cirilo, mais baratos, a partir de R$ 39,00, a sócios Galo na veia, pro jogo do outro domingo contra o Grêmio, na retomada do Campeonato Brasileiro. Teve treino hoje pela manhã, sob forte calor na cidade do Galo, a turma
tá ralando bastante e a programação do Galo tem treinamento sábado e domingo também. Felipão pegando pesado com a turma, porque depois é reta final do Campeonato Brasileiro. Mariano em reta final de recuperação, Cirilo.